Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Na última semana eu escrevi um post dirigido àqueles profissionais que estão em transição de carreira e seguem os meus trabalhos. Eu obtive um número razoável grande de visitas. Mais de 25 mil pessoas. Além disso, recebi um e-mail que me deixou profundamente triste na alma e no coração, de uma executiva que passara por um processo de transição doloroso, muito doloroso. Baseado na informação que ela me forneceu, nas palavras que ela utilizou para descrever o seu calvário, eu me propus a escrever algumas recomendações, fornecer alguns conselhos para todos aqueles profissionais que se encontram em transição de carreira e têm essa transição prolongada, por vezes prolongada demais. Por esse motivo, eu gostaria de enumerar algumas das recomendações que fiz neste clipe. O primeiro: se você está em transição de carreira e essa sua transição está se prolongando por mais tempo do que você esperava, não se desespere. Tudo tem o seu tempo certo. Tem o tempo de plantar, como diz a sabedoria judaica, e o tempo de colher. O tempo de sorrir e o tempo de chorar. O tempo de trabalhar e o tempo de descansar. O tempo de correr e o tempo de fazer um pit stop. Por esse motivo, não se desespere. Em segundo lugar, não se apequene, não se acovarde, não se atemorize diante de uma recessão prolongada. Desenvolva internamente a sua força, o seu entusiasmo, pois, como vocês sabem, a palavra entusiasmo vem de duas palavras gregas, theos, que significa gadoedim, Deus dentro de você. Por outro lado também, se você é um cristão como eu, lembre-se da mensagem dada por Deus a um de seus filhos. Sede forte, porque eu, o seu Deus, sou forte. Ou então, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele dizia que ele tinha aprendido a viver em todas as circunstâncias de sua vida. E é preciso, pois, que você acredite nestas recomendações que são divinas, para que você sobrepuje a sua transição de carreira. Um outro ponto que eu acho muito importante: mantenha a sua mente sempre ocupada. Como diz o adágio popular, uma mente desocupada comumente se torna uma oficina do diabo. Leia muito, estude muito, pesquise muito, converse com pessoas cultas, inteligentes. Faça um período de sua vida, ou este período de sua vida, o melhor de todos eles. Porque, na verdade, na minha visão, ao longo de uma experiência adquirida por mais de 40 anos, eu chego a dizer muitas vezes que a demissão, que a transição de carreira é uma bênção divina. Portanto, mantenha a sua mente aberta, porque se você não adquire novos conhecimentos, a sua mente atrofia e ela pode morrer. Um outro ponto importante, o quarto, diz o seguinte: não desperdice as suas energias com pensamentos negativos ou com atitudes negativas. Os negativistas não vão a lugar nenhum. Os otimistas, pelo contrário, eles atingem os seus objetivos porque eles confiam em si mesmos. Eles confiam no talento que Deus lhe deu, nas habilidades que eles cultivam. Enfim, eles são pessoas que acreditam e, por acreditar, eles
chegam muito longe, mais longe do que aqueles que são pessimistas e negativistas. Muito bom. Existe um quinto ponto, ou a quinta recomendação. Não tenha vergonha de pedir ajuda. O mundo ainda tem pessoas generosas que querem lhe ajudar. E eu posso lhe afirmar, eu faço essa afirmação com muita convicção, porque eu tenho visto isso acontecer nos meus escritórios com a quantidade enorme de executivos que muitas vezes foram ajudados por pessoas que eles não conheciam. Portanto, não despreze, não abdique de pedir ajuda, porque se você bate à porta, com certeza alguém vai abrir para você em algum momento de sua transição. Em sétimo lugar, agradeça a Deus por tudo, tudo mesmo. Não murmure, não pragueje, não se queixe, não faça a sua própria autossabotagem. Por quê? Porque quando você acredita no poder divino, no poder maravilhoso de Deus sobre a sua vida, parece que ela flui com mais força, com mais energia, com mais poder, com mais tudo. Daí porque eu gosto de uma expressão extraída de uma das cartas do apóstolo Paulo, que diz que ele podia tudo naquele que o fortalecia. Por quê? Porque Deus, ao nos criar, Ele colocou em nossa constituição o seu próprio DNA. Portanto, nós somos criados para sermos grandes, não para sermos pequenos. Esse Deus do universo é um Deus grandioso. E Ele não tem nenhum prazer que você fique resmungando pelos cantos sobre uma sua possível desgraça. Que não é uma desgraça. É uma bênção que Deus está lhe dando para você revigorar a sua vida. Você rever a sua vida, rever a sua família, os seus hábitos, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas necessidades de autodesenvolvimento. Portanto, seja grato a Deus por tudo. Um outro ponto que eu considero de fundamental importância se você está no período de transição de carreira. Acredite que o melhor está para acontecer na sua vida. Recentemente, eu conduzi um processo de outplacement de uma pessoa que estava há pouco tempo no escritório, mas ele manifestava certas incertezas em razão de seu futuro em função de sua idade, 56 anos. E por incrível que pareça, este indivíduo, depois dos aconselhamentos que recebeu da minha equipe, ele virou o jogo e ele foi contratado para uma posição superior e um salário muito superior ao que ele recebia. E se você me acompanha todas as semanas, basicamente, eu coloco nome de pessoas, de empresas, de onde vierem, para onde foram trabalhar, a despeito de todo o período recessivo. É no período recessivo que as empresas precisam de grandes profissionais. De grandes profissionais. E se você não chegou a esse nível, você é o culpado, não é o mercado de trabalho. Não são as empresas. É que você não está preparado para os desafios do mundo moderno. Daí porque eu insisto tanto com todos vocês. Estudem, pesquisem, se preparem, mantenham-se atualizados, mudem os comportamentos que lhe trouxeram até aqui. E com certeza, aqueles que mudam, eles chegam lá mais rápido do que aqueles que não querem nenhuma mudança. A única coisa que lhes interessa é um salário, é um trabalho, um emprego. E não vai ter emprego para aquelas pessoas que não se prepararam adequadamente. E um outro ponto que eu julgo de fundamental importância: não desista, persevere, e as portas abrir-se-ão para você. Essas recomendações eu acho que você deveria pendurá-las no seu guarda-roupa, para que quando você abrisse as suas portas todas as manhãs, você se lembrasse dessas questões, erguesse a sua cabeça, abrisse os seus olhos, abrisse os seus ouvidos, para que você possa ver o novo sol
uma nova aurora e para que você também escute as vozes da intuição, de tal maneira que você se recoloque com brevidade. Lembro-me que li a história de um executivo norte-americano, presidente de uma grande companhia de relações públicas. Ele perdeu um filho inesperadamente e logo a seguir, um ano depois, ele perdeu o seu emprego. Depois de perder o seu emprego e ainda na ressaca da perda do seu filho, ele entrou numa depressão que quase lhe tirou a vida. A sua esposa, percebendo que ele iria morrer, planejou uma viagem para o Havaí, para que eles ficassem um mês lá pensando sobre a vida. E diz ele que naquele momento de angústia, certo dia ele estava sentado à beira-mar, contemplando o pôr do sol maravilhoso do Havaí. Ele pegou uma folha de papel, desenhou uma cruz nessa folha, colocou de um lado crédito e do outro ele colocou débito. E aqui, nessa relação dos créditos, ele disse: eu tenho uma esposa, eu ainda tenho um filho, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa na cidade, eu tenho 4 carros, eu tenho dinheiro para viver a vida inteira, eu tenho pais vivos, eu tenho sogros vivos, eu tenho irmãos, eu tenho primos. E do outro lado ele escreveu: como débito, eu não tenho emprego. E quando ele escreveu eu não tenho emprego, a lucidez chegou. A luz divina chegou na sua mente. E ele disse: por que eu estou gastando tanto tempo aqui neste vale, se tenho tudo isso e a única coisa que me falta é o emprego? E aí ele disse para ele mesmo: eu preciso levantar a cabeça e recomeçar a sua vida. Foi isso que ele fez. Talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha todas essas casas que lhe mencionei, todas essas oportunidades que esse cidadão teve. Mas o importante é, não importa qual é a sua situação, o que importa é que você tenha coragem para avisar o jogo, não desista, não se atemorize. E se lhe faltam alguns atributos, vá estudar, vá se preparar, vá conversar com pessoas mais cultas do que você. Eu tenho certeza que você acabará vencendo o jogo. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, onde você vai encontrar os meus clipes, entrevistas que faço com executivos, artigos que escrevo semanalmente para lhe ajudar, entre tantos outros trabalhos. E se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em respondê-lo. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua consideração, e eu espero que você aprecie esse meu trabalho. Eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!